Fala galera, beleza? Bans na área com mais um nosso papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu, o meu, o nosso podcast de cultura nerd. Portanto, se você gosta desse quadro aqui, que é o nosso quadro de bate-papo, sempre com um convidado envolvendo o mundo nerd, já sabe, se inscreva em todos os nossos canais, no seu agregador de podcast predileto, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, enfim, no melhor agregador de podcast, tenho certeza que a gente tá. E claro, se você caiu de paraquedas nesse episódio lá no YouTube, já sabe, se inscreva no nosso canal também, dá força pra gente, curte lá o vídeo e compartilhe, beleza, galerinha? E eu não poderia esquecer de dizer também para vocês visitarem o nosso blog www.banspodnerd.com.br. E o último recadinho antes da gente chamar a nossa convidada é para falar das nossas lives sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, lá no Instagram. Sempre com uma página aqui convidada do nosso podcast para falar de nerdice, é claro. Beleza? Então, galerinha, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. E bora chamar aqui então a nossa convidada, porque no episódio de hoje vamos falar sobre a Geek Inc., que é um projeto incrível que traz uma abordagem diferenciada da cultura pop, feita exclusivamente por mulheres, olha que bacana. E para bater esse papo aqui conosco, eu vou conversar com a Daniela Cadaves, que é jornalista e especialista aí em brand pessoal, marketing digital, que é uma das responsáveis pela Geek Inc. Portanto, Dani, bem-vinda ao Bans Pod Nerd. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí sobre nerdices. Com cerveja, porque eu falo que a melhor coisa do mundo é falar de nerdice. Eu sou suspeito pra falar, né? Você tá vendo aqui meu rolo que tá do meu lado aqui. Então, Dani, gratidão do fundo do coração por ter aceitado aqui bater esse papo conosco. Obrigada a vocês. Eu adoro falar desse assunto também. Desde que eu liberei meu lado nerd, eu só falo isso. E eu vou puxar isso aí. Eu não vou dar spoiler das perguntas, mas todo mundo aqui que já conhece o nosso podcast sabe que a nossa primeira pergunta é o pontapé inicial. Para quem ainda não te conhece, não conhece ainda o seu projeto, que você vai comentar um pouquinho sobre ele, e te conhecer. E para quem já conhece, quem sabe ainda contar mais algumas curiosidades que as pessoas não conhecem ainda. Então, a minha primeira pergunta é quando que surgiu a nerdice na sua vida que do nada você teve aquele insight, vamos montar uma revista eletrônica, vamos montar o Geek Inc. Como que foi esse início então para vocês? Eu brinco que eu entrei pela porta dos fundos nesse universo. Sério? Porque, assim, eu sempre gostei, sempre fui fã de Star Wars, amo Harry Potter, são minhas sagas. Star Wars, gente, não tem, assim, sempre. Mas eu fiz jornalismo, na época que eu me formei, eu, para ser levada a sério, eu tinha que trabalhar com política, economia. Eu lembro que eu trabalhava numa redação e eles falavam assim, eu gostava de moda também, ainda gosto muito. Então, se você trabalha com cultura ou com moda, você trabalha com perfumaria. Eu não ia ser levada a sério. Então, na minha cabeça, durante muito tempo, trabalhar com essas áreas não fazia sentido. E aí a gente vai, enfim, né, desenvolvendo a carreira. Eu fui trabalhar como uma assessora de imprensa e tal. E aí eu brinco que eu entrei pela porta dos fundos porque eu entrei nesse universo assessorando criadores de conteúdo. Era o que eu fazia. A gente fazia assessoria de imagem, eu tenho uma agência até hoje, que agora mudou de foco, mas enfim, a gente trabalhava ali. E eu lembro que em 2017, eu fui com uma cliente na CCXP. Eu não tinha ideia o que era CCXP. Eu não sabia o que era aquele evento. E eu lembro que quando eu entrei lá, eu falei, nossa, existe um evento que todo mundo fala das coisas que a gente gosta. Eu não vou ser vista como infantil, como era numa empresa que eu trabalhei. Porque você gosta de Harry Potter? Meu filho também gosta de Harry Potter. Era esse o discurso, né? Não era uma coisa levada a sério. Não vou ser visto como perfumaria. Existe um mercado, sabe? E foi aí que a gente começou a trabalhar nesse mercado. Trabalhei durante um bom tempo ainda nessa parte de assessoramento, de construção de imagem para criadores de conteúdo. Até que há uns 2 anos e meio, eu passei a cuidar do conteúdo da Legião dos Heróis, né? Coordenar a equipe ali de conteúdo. E aí, aquele bichinho da jornalista que gosta de produzir conteúdo voltou. E foi aí que eu falei, gente, preciso voltar a falar também, a querer colocar para fora tudo que a gente conhece. E nesse meio tempo, trabalhando nesse universo, e aí cai no grande cerne da questão da Geek Inc., que é a gente ser um hub só de mulheres.
eu vi que, assim, apesar da gente hoje ser mais de 50% do público geek, segundo a Geek Power do ano passado, ainda assim é um mercado e ele é machista. E eu, Com certeza. né, em tudo, às vezes, a caracterização dos personagens tem melhorado? Tem, mas se você for pegar lá na raiz, nos quadrinhos, ainda tem uma visão muito machista sobre a mulher, a maneira como você lida internamente, a maioria dos grandes players são homens. Então, não é levantar uma bandeira e falar, a gente é melhor, a gente é aquilo, mas é levantar a bandeira e dizer, eu quero também ter minha voz. Durante muito tempo nesse mercado, trabalhando ou como agência, né, em projetos, ou no conteúdo, eu me vi cercada de homens e tendo que bater na mesa e falar, deixa eu ser ouvida, sabe? Eu também entendo disso. Eu também entendo de Star Wars. Eu também tenho o direito de gostar de super-herói. Eu posso Uhum. não ter lido todas as HQs de trás pra frente, como vocês, mas eu tenho esse direito e o que eu vou falar faz sentido. E eu fui descobrindo que isso era um sentimento que não era só meu, era das minhas Ai, que bom. amigas, de creators, principalmente do pessoal que trabalha no cosplay, né? Os cosplayers foram uma porta de entrada para a gente nesse universo. Minha primeira cliente era uma cosplayer que criava conteúdo, então, assim, eu fui conhecendo através deles. E aí surgiu essa ideia, eu falei, vamos juntar e a gente vai falar sobre o que a gente gosta, assim, é feito sobre mulheres, mas eu falo que é para todo mundo que quer conversar. Então acho que você nem precisou de muito pra encontrar suas companheiras de trabalho da Geek Inc. Então foi, foi mais rápido que você esperava aí trazê-las pra cá? Ou não? Teve algum. Você encontrou algum obstáculozinho? Não, foi bem orgânico, eu acho. Já era hoje a nossa equipe na Geeking, que já era a equipe que a gente já trabalhava juntos na agência, né, já produzindo Uhum. conteúdo para terceiros. Então, assim, a gente já tem uma troca de muito tempo. Nós estamos juntas aí trabalhando já há uns 3 anos, essa equipe. E a gente começou a convidar outras pessoas de fora. Então, assim, hoje a equipe principal sou eu, as Brunas e a Bia, que somos, né, a equipe que criou a Geek Inc., mas também tem a Bia Contursi, que é cosplayer, a Mari Andrade, que é criadora de conteúdo. E a minha ideia é cada vez ir chamando mais pessoas. À medida que a gente vai crescendo, e claro, vai tendo também uma plataforma melhor para oferecer, né, Uhum. de vitrine, porque, né, a gente tem que fazer dos dois lados, é chamar mais colunistas e ter mais mulheres para falar de assuntos e áreas diferentes. E com todo mundo que eu falo, até mesmo entre as agências, né, quando a gente fala em PA, todo mundo fala, poxa, é legal, é uma ideia legal ter um projeto só de mulher. Eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo ali, sabe? Que Uhum. é dar voz para todas nós. E me vem cá, e como que você enxerga essa perspectiva feminina dentro do mundo geek, mundo nerd, dentro desse mundo da cultura pop? Porque como você mesmo falou, infelizmente, e eu sou obrigado a enfatizar esse infelizmente, porque é um mundo ainda muito dominado por homens e machistas. Eu costumo dizer que o nerd que é nerd, ele tá em falta hoje em dia. Porque o nerd antigamente, o geek antigamente, não era o legalzinho de hoje. Que você. Uhum. Era uma coisa pejorativa. Então, que essa visão sua e tudo desse meio todo por essa visão feminina? Como que tá pra vocês isso? Eu acho que para mim a grande questão é a gente conseguir mostrar que eu posso continuar sendo feminina, no sentido que às vezes são comentários você, essa daí é uma opinião muito mulherzinha, ou você tem cara de patricinha, você nunca leu, sei lá, um livro na vida, sabe? É mostrar que sim, eu posso continuar a ter outros gostos, eu posso ter, às vezes, talvez um visual que a pessoa não espere nesse sentido, mas eu também posso falar sobre esses assuntos. Eu posso discorrer sobre um super-herói, eu posso falar a fundo sobre Star Wars e discutir o que eu penso, que não necessariamente vai ser o que quem tá do outro lado pensa. Assim, eu acho que a gente. E na discussão, e eu vejo isso nos comentários, sabe? Eu vou tentar ser Hum, um pouco mais específica. É, geralmente, quando a gente tem críticas nos comentários, a crítica feminina que vem ali a uma série, alguma coisa que tá sendo, ela é uma crítica que ela fala muito sobre eu não gostei da história, do personagem, de estar ali. Dificilmente é alguma coisa mais agressiva. Mas a crítica, quando vem do lado masculino, dos conteúdos, ela é sempre agressiva. Ela sempre tem um fato. tom de uma palavra agressiva, ou com relação a quem tá falando. Star Wars é um conteúdo que geralmente, quando eu posto e quando a gente promove ele, esses posts, ele recebe bastante hate, sabe? E aí você vai ver, 99% são homens que não seguem o perfil
e que se dão ao trabalho de ir lá para falar, ou para fazer um comentário agressivo para quem está falando, ou sobre o personagem, ou sobre uma série. Eu fui uma defensora de Acolyte, né? Da oportunidade que eu gostaria que a Acolyte tivesse para uma segunda temporada. Somos dois. Né, eu sou uma defensora, e por isso veio um hate, assim. E entende que é diferente o tom, é um tom sempre mais agressivo. Eu acho que a gente tenta trazer mulheres de uma maneira geral, e a gente, dentro do projeto da Geek Inc., um tom que é um tom mais. Vamos racionalizar, sabe? Eu não preciso passar do limite para dizer. A gente, aliás, tem uma política na Geek Inc. que é: se a gente não gosta, se a gente assistiu alguma coisa e assim, a gente não gostou 80%, 90%, a gente não fala sobre. Porque eu me recuso a fazer um vídeo só falando mal de alguma coisa, sabe? Só Boa insuflando política. hate em alguma coisa. Porque eu não sei, eu sinto do outro lado de quem sofre os comentários, sabe? Todos nós sentimos estando na internet, mas eu não sei, para mim são coisas que marcam muito. Eu falo, eu me recuso a fazer algo para inflar ali. Se eu não tenho nada positivo a dizer, eu não digo nada. E aí a gente passa adiante. Nossa, te auxilio te auxilio nisso, porque olha, o que eu mais vejo, até recentemente falando da parte de games, teve uma polêmica envolvendo um grande portal gamer aí, que o pessoal tirou todas as coisas fora de contexto. Nossa, foi o. Eu ainda até fiz um comentário no vídeo, falei assim, as pessoas parece que perderam a capacidade de interpretação daquilo que ela tá lendo, daquilo que ela tá assistindo, e ficaram mais no achismo, porque elas querem dar opinião sem consumir antes. Falei, como que eu vou dar opinião de algo que eu não conheço? Pra eu expor minha opinião sobre aquilo, eu preciso ler, eu preciso assistir, eu preciso ouvir e assim por diante. E é o que eu mais vejo. E, claro, homens. A maioria são homens. Isso. Não, e eu me sinto péssima até falando isso, porque eu sei que é uma linha muito tênue entre cair num discurso que as pessoas vão dizer, mas você está generalizando. Mas, gente, eu guardo os prints, eu apago esses comentários, mas eu guardo os prints, porque eu falo, e não sou só eu, assim, outras colegas, né? A gente compartilha isso. 99% são homens, e homens que não se dão trabalho nem de seguir você, o seu conteúdo, mas que caíram naquele conteúdo ali e vão fazer um comentário agressivo, vão falar uma palavra agressiva, ou contra você, ou contra a pessoa que você tá falando, a série. E eu falo, pra quê? Qual é a Não necessidade precisa, né? E eu vejo do outro lado, nos comentários femininos, assim, a discussão acaba entrando realmente pelo conteúdo, do que você gostou, não gostou. Não me tem um tom tão agressivo. É claro que toda regra é uma exceção, dos dois lados, mas não tem como não generalizar nesse sentido. O duro é isso. Mas eu queria puxar pegar uma deixa que você deu. Você falou sobre conteúdo. No Instagram de vocês lá que menciona que a Geek Inc. tenta ir além do óbvio, né? Traduzindo em miúdos, assim, o que significa isso na prática? Pra você, assim. Na prática, a gente sabe que, assim, hoje eu aprendi, depois... Eu trabalhei em redação como jornalista, então quando eu entrei pra internet, eu tenho que me justificar aqui um pouco, eu tinha uma cabeça muito tradicional de, conteúdo, informação é o que eu apurei, o que tem ali. Então, às vezes, uma dica, uma indicação de um filme ou alguma coisa falando da nossa área, pra mim não era conteúdo. E hoje eu vejo que conteúdo pode ser um pouco disso tudo. E eu sei que é isso que hoje as pessoas querem ver nas redes sociais, né? A gente fala muito que rede social é muito superficial, você quer uma informação rápida, uma coisa ali. E eu brigo com o algoritmo o tempo inteiro, porque a nossa ideia é ir um pouco além. A gente fala sobre coisas que estão acontecendo, mas eu quero trazer, falar um pouco mais quem é alguém, sabe? Qual é a importância daquela pessoa, um conteúdo mais evergreen, uma curiosidade. Pode ser um conteúdo chapa branca, né? Não necessariamente eu estou falando de ir além num tom mais político, elevar o tom ali. Entendi. Mas é sair só da questão da dica rápida. Que a gente faz também, claro. Tá ali para isso, mas nossa ideia é cada vez mais conseguir aprofundar, e aí a gente montou toda a linha editorial dentro de um conceito de revista. Então a gente tem editorias ali, cada uma segue uma editoria, fala de uma área, a gente está tentando expandir, trazer, por exemplo, conteúdo de moda dentro de cultura pop, e testar como... Meu maior dilema é como testar isso nas redes sociais. Acho que eu tô ficando muito técnica agora, mas assim...
tem um racional por trás desse conceito daí da coisa, Entendi. sabe? Eu converso, assim, a opinião particular minha, que assim, só pra te dar um contexto. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho de vocês, até que eu vi, apareceu na minha linha do tempo lá, a Dani. Tá lá a Dani falando. Falando sobre Nerdirt, falei, opa, pera aí, vamos ver, né? Era uma página até então nova pra mim, nisso, no Instagram. E eu fui lá fuçar no Instagram de vocês, tudo. E adorei da maneira que você expôs. Principalmente, sabe o que mais me chamou a atenção? De uma maneira leve. É isso que a gente quer. De uma maneira totalmente leve. Mas sabe o que eu senti falta? Isso eu tô falando como consumidor da página. Sim, A sim. visão feminina de games ali. Algum pitaco de games, alguma coisa. Eu confesso Pois que eu é. senti falta. Não temos nenhuma gamer no grupo por enquanto. Essa que é a questão. Ah, A gente não tem nenhuma gamer aqui. Somos todas. Me arrisco a alguma coisa, jogar, mas assim, zero esquerda. Total nessa área. Essa realmente é uma editoria que a gente não tem. A gente fala muito ali. Eu gosto muito de ficção científica, eu sou uhum. Disney maníaca, e eu gosto de falar sobre mercado, mulheres e afins, tá ali. As meninas, a gente tem turma de reality show, de musical, K-drama, cosplay, mas não tem ninguém que seja gamer. Eu acho o mercado tão diferente, tão difícil, assim, Ó, tem de uns entrar, nomes de me passando entender. aqui na cabeça. Se quiser, depois a gente conversa em off. Eu tenho uns nomes aqui, umas meninas, ó. Conversa aí. Aceito. Não, mas eu acho ótimo até ouvir isso, porque realmente eu fico pensando. Eu vejo claramente que falta isso, eu acho que faltam outras pequenas áreas também que a gente podia estar mais inserida, sabe? Crescendo ali. Mas como nesse momento estamos indo dentro de que cada um tem mais afinidade, Uhum, vamos, não, faz, todos nós. faz sentido. E vem cá, e como que funciona assim a escolha de tema? Você falou que cada um, digamos assim, cada um tem seu guarda-chuvinha, né? Tem a sua essa parte de editoria. Mas como que vocês abordam os temas? Principalmente esses temas, né, que vai pra rede social. Porque acredito que vocês têm que escolher, né, esse tema, né? Não é jogado ao vento, não é aleatório, né? Nossa, esse é meu maior quebra-cabeça. É, não sei se eu vou estar sendo chata explicando muito assim, mas é porque realmente a gente começou a pensar Geek Inc. pensando nos formatos de mídia de revista tradicional. Então, assim, a gente foi estudar, sei lá, Capricho, a Glamour, como é que eles se posicionam online para a gente poder fazer alguma coisa assim mais dentro do universo de cultura pop. Então, toda Uhum. semana a gente está fazendo testes, basicamente. Mas como a gente divide, a gente tem uma linha básica ali sobre o que cada uma fala. A gente todo mês vê o que está saindo naquele mês, que vai ser importante, o que vai ser para frente, que se enquadra com os gostos de cada uma. Então, por exemplo, mês que vem tem Endor chegando, esse mês tem Branca de Neve, sabe? Tem várias ficções científicas estreando, então já está tudo mapeado ali. E aí a gente começa a dividir quem vai falar o quê, ou, enfim, quem vai fazer os vídeos sobre o quê. E aí tentar dividir naquela divisão sempre de eu preciso ter um conteúdo que atraia mais atenção, tentar trazer uma dica de alguma coisa que seja nessa área. Você sabia, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Ah, eu adoro. Eu Eu adoro esse adoro. tipo de curiosidades, assim. Só que em 1 minuto e meio é muito difícil. Hum. Eu não. Como é que você resume em 1 minuto e meio as coisas? A curiosidade e né, isso para os vídeos, basicamente eles giram nesses dois caminhos. A dica ou você sabia alguma coisa que sabe mais, que é um vídeo que é até mais difícil para a gente para performar ali, apesar de eu adorar, não é difícil para rodar. E a gente tenta usar os carrosséis e às vezes para trazer alguns conteúdos mais aprofundados. A gente fez um dossiê, por exemplo, sobre o Dia da Mulher, aprofundado nível Instagram, né? Como surgiu a data, vai ter outro agora, ou então explicando quem é o ator X, ou por que aquele prêmio é importante. É mais ou Uhum. menos essa divisão. Mas eu confesso para você, e é até legal ouvir esse feedback de quem não conhecia a página, quem está chegando aqui, porque é um quebra-cabeça que eu particularmente passo toda semana montando e remontando e dividindo, sabe? Colocando ali. Imagino. Por que isso? Porque a gente não nasceu de uma forma orgânica como criador de conteúdo. A gente veio já de um trabalho de agência, e aí já pensava dessa cabeça, então eu não consigo ligar uma câmera e gravar, eu tenho que ter meu planejamento e por que eu tô fazendo cada conteúdo Entendi. daquele. Não, Mesmo faz brigando com o sentido. algoritmo todo dia. Não, quanto a isso faz sentido. E catando mais uma coisinha no ar que você falou, porque agora já é uma curiosidade minha, coisa particular minha mesmo.
Eu vi, pelo menos no conteúdo que eu mais absorvi, principalmente ali do Instagram, nos videozinhos rápidos, lá nos Reels, tá a carinha da Dani lá. É só a Dani que é a carinha da Geek Inc. aqui nas redes sociais, ou as outras meninas vão aparecer, não vão? Como que foi? Como que é essa parte? Eu faço mais vídeos, é verdade. Porque, a gente dividiu, a gente tá crescendo em termos de redes, né? Então, assim, a gente tá meio que se dividindo para cada uma focar mais, porque além de criar conteúdo, a gente tem que dar conta do trabalho da agência normal, né? A gente tem que pagar a criação de conteúdo de alguma maneira. Então, a gente meio que divide o tempo. Então, oficialmente, cada uma encabeça agora uma área, tem o site chegando aí, enfim, vai ter o podcast. Mas no Instagram, 70%, 80% dos vídeos são meus, e as meninas, elas entram também em colunas semanalmente. Então, a gente tem dias. Reparar, segunda-feira, a Bru fala sobre musicais ou K-dramas. Terça é o dia do reality show da outra Bruna. Na quarta, a gente tem cosplay. Quinta, a gente tem livros com as Bias. Sexta fica um dia livre, geralmente a Mari faz alguma coisa. E aí eu acabei encabeçando gravar todos os vídeos mais institucionais e ficar ali fazendo um pouco mais de volume. Enquanto isso, uma tá focando em desenvolver o podcast, a outra pro site, para fazer os artigos. A gente vai se virando, né? Acho que como todo criador de conteúdo, Né? a gente vai se virando dali. Nossa, entendo perfeitamente quanto a isso. Eu achei bacana isso que você falou de focar, cada um focar numa rede e focar em um determinado, que eu acho super bacana esse tipo de divisão. Eu que sempre trabalhei com procedimentos, processos, então eu sou processos na veia, menina. Se a gente cria um pop lá falando que vai ser assim, assim, assado, a gente vai seguir assim. Então eu te entendo perfeitamente. E vem cá, agora outra curiosidade minha. Queria saber, a gente falou de umas coisinhas não tão legais aqui lá no início, mas agora eu quero saber das coisas boas. E principalmente, acredito que seja um grande exemplo de público-alvo. As mulheres que acompanham vocês, como que foi essa recepção, a reação delas, saber que é um conteúdo feito por mulheres? Vocês tiveram algum feedback a respeito? Eu tenho mais de colegas que a gente ouve, a gente tem um público. Por incrível que pareça, assim, hoje a gente tem basicamente nossa rede é só o Instagram, né? O TikTok, os outros estão crescendo. Então, por incrível que pareça, quando a gente olha para o Instagram, 55% do público que segue a gente é do gênero masculino. Então, a gente tem um público bem dividido ali. Eu acho que isso é um reflexo da maneira como a gente está tentando abordar o conteúdo. É isso, todo o nosso manifesto nós somos um hub de mulheres, eu quero ter a voz das mulheres. É óbvio que a gente vai falar sobre produções feitas por mulheres, a história do Dia da Mulher. Eu fiz um vídeo, fiz um post, né, em vídeo nesse fim de semana do Dia da Mulher, falando da frase de Barbie, né, daquele discurso da América Ferreira. Fiz um textão sobre isso. Vai rolar textão e a gente vai falar sobre isso. Mas também, por outro lado, a gente fala de muitos assuntos que não necessariamente estão dentro desse estereótipo do conteúdo de mulheres, que é o estereótipo, por exemplo, que tem na pesquisa, né? Eu lembro que quando eu vi a Geek Power ano passado, a de 2023, eles dizem, a maioria das mulheres consome romance e não sei lá o quê. Homem consome ação e ficção científica. E ali que me bateu a pergunta, eu falei, mas por quê? Sabe? Eu também quero consumir ação e ficção científica. Então, assim, a maioria dos meus vídeos sou eu falando sobre ficção científica, sobre algo nesse sentido. Também vai ter o romance. Mas, então, eu acho que isso acaba colocando a gente no meio do caminho ali, entre eu consigo chegar nos dois públicos, né? Acho que mais importante pra gente é que quem quer que siga a gente, e aí, claro, eu quero ter mais mulheres e fazer as mulheres falarem, é que todo mundo se sinta seguro para a gente poder conversar e para a gente poder falar sobre os assuntos que a gente gosta, que entenda que aquilo ali, que a gente brinca da comunidade, que é You Can Sit With Us, né, das meninas malvadas. Você pode se sentar com a gente pode sentar junto e conversar. A nossa brincadeira é essa. E é isso, eu sinto que quem segue a gente, quem comenta, quem está na comunidade, também é bem dividida. É todo mundo que entende, sabe? Que acha legal, que fala, poxa, é legal esse olhar diferente, né? Ou é legal quando vocês falam de um conteúdo mais voltado para valorizar mulheres.
E os comentários que vêm negativos, que são aqueles que eu citei no início do vídeo, só para deixar claro, são comentários, na maioria das vezes, que eles vêm, assim, de quem não segue, que recebeu o post porque ele foi patrocinado. E aí ele furou a bolha, chegou ali, e aí vem o cara e responde. Mas a comunidade é bem dividida, sabe? Porque eu quero levantar a bandeira das mulheres, mas eu também quero dizer que, poxa, eu não preciso falar só de conteúdo de mulheres, eu posso falar sobre outras coisas também, sabe? Eu não sei se fica meio contraditório o que eu tô dizendo, mas... Não, mas eu pelo menos muito entendi. Acho que faz total sentido, né? Mas assim, já que você falou de comunidade e que, né, nos últimos números que você viu aí, que 55% é masculino, né? Então vamos falar da boa comunidade masculina. Como que tá sendo o engajamento, então, dessa galera? Como que tá sendo o retorno masculino, então, ao conteúdo que vocês estão produzindo? Não só nas redes sociais também, mas no site, né? No formato de revista aí que você comentou. O pessoal comenta bem, assim, eles comentam sobre os assuntos. Eu acho que, assim, a gente tem um público que respeita muito, uma comunidade que, sabe, se respeita ali. Então, as discussões que a gente tem, as discussões sobre os assuntos. Gostei, não gostei, ai, vamos ver, quem curtiu. Eu lembro, na CCXP ano passado, retrasado, a gente encontrou um seguidor e foi engraçado que ele começou a gritar, falou, Geekink, as meninas, adoro vocês. Né? Aí você vê o cara lá, barbudo, todo tatuado, gritando, adoro vocês e tal. Eu falei, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer conversar e trazer um outro ponto de vista. Com as mulheres também, né? É óbvio que quando a gente toca num tema mais dolorido, como foi o Dia da Mulher e o vídeo da Barbie com textão, e teve uma enxurrada de compartilhamento, né? Porque isso toca onde a gente está ali. Eu acho que é nosso papel tocar nesses pontos. Mas a gente também tenta criar um equilíbrio, sabe? Entre tocar nos pontos e mostrar que, poxa, a nossa vida também não é só dor. A gente pode falar de outras coisas e se divertir todo mundo. Eu fico bem feliz com a comunidade, assim, a gente tem poucas oportunidades de estar presente fisicamente com as pessoas, né? A gente está tentando estabelecer mais vínculos com a comunidade para criar mais momentos offline, porque esse online, às vezes, me dá uma certa irritação, né? Acho que eu sou millennium, gente. Eu não consegui viver ainda nessa vida de avatar aqui. E geralmente não dá, assim. Geralmente é só durante convenção, quando a gente vai para evento ali. E aí que é legal, que você consegue ter a conversa olho no olho, consegue ter feedbacks também, sabe? Fala, Sim, poxa, isso é importante. Acho que você podia falar mais disso. Game, por exemplo, é uma coisa que sempre falo. Eu falo, gente, me apresentem mais mulheres gamers, porque a gente é muito ruim nisso. Então, fala, sei lá, de outro dia o menino veio me falar, poxa, por que vocês não falaram de Casa do Dragão? Eu falei, que ninguém nunca assistiu. Eu falei, vou achar alguém que vai assistir aqui para poder trazer para vocês. É legal esse feedback. Assistam. Eu sou a pessoa do futuro distópico. O medieval, ali, não é para mim. Para mim é um futuro, sabe, total distópico. Essa é a minha área, onde eu curto. Mas vai por mim, é legal. É que é uma trama política, né? É a questão medieval, mas a trama em si é trama política. Igual Shogun foi, ou até mesmo Game of Thrones lá, o original foi. É uma trama política. Se você curte essas tramas políticas, um querendo passar a perna no outro, é bacana. Eu particularmente gosto, assim, principalmente você fica vidrado assim na poltrona do sofá, eu acho bacana. Mas é legal esse encontro tete a tete que nem você comentou, porque assim, às vezes, baseado na minha bolha, baseado aqui na minha realidade, eu vejo que tem uma determinada parcela assim da comunidade que ela pode ser um pouco carente de atenção. Porque aconteceu mesmo recentemente num post que eu fiz, onde que foi? Não sei se foi Instagram, TikTok. O rapaz lá, alguém escreveu, primeiro comentário é meu, não sei o que, né? Eu falei, parabéns, conseguiu, hein? Depois ele mandou, nossa, você me respondeu. Falei, opa, sempre que dá, não dá pra responder todo mundo, não dá pra acompanhar sempre, né? Mas sempre que dá, a gente tá aqui pra conversar, vamos conversar, puxa aí, né? Comecei a dar trela. Então, assim, a partir disso, eu comecei a reparar em outras pequenas nuances de rede social, de dia a dia, que, pelo menos na minha bolha, dá pra entender que tem uma pequena parcela ali que carece um pouquinho de atenção. Tem isso pra vocês? Aí vocês conseguiram perceber algo do gênero ou não? Tem, sempre tem. Desde que eu agenciava, assessorava criador de conteúdo, né? Eu acho que essa é uma constante dessa vida online. E eu pessoalmente, eu confesso que eu sou muito ruim
Eu respondo todo mundo, mas eu sou muito ruim em criação de comunidade online. Porque é isso, sou uma pessoa millennial, sabe? É, eu gosto, eu me sinto muito estranha dando oi, bom dia, gente, vamos conversar sobre alguma coisa das pessoas ali. Eu prefiro quando vem na DM, quando as pessoas respondem na DM, eu respondo um a um, essa coisa no geral. Mas eu acho que é muito dessa cultura online que a gente vive, né? A gente se sente tão próximo, às vezes, das pessoas, e, na verdade, não está tão próximo assim, e aí precisa criar mais conexões, e que sempre tem. E eu gosto, eu brinco, eu adoro. Eu falo, quem encontra a gente, chama, grita, porque isso a gente abraça, se sente legal, conversa, troca nossas pulseirinhas da amizade, e a gente vai construindo. Mas eu sou péssima, confesso, assim, online, tanto que agora as meninas vão assumir uma construção de comunidade decente, porque eu gosto de interagir no one-to-one, no comentário, na conversa, nessa coisa geral, eu me sinto muito estranha. Fala, oi, gente, então vamos conversar sobre alguma coisa. Ainda Me mais se for sinto para muito. iniciar algo ou não. Oi? Ainda mais se for para iniciar um papo, E iniciar para algo. iniciar o papo, sabe? Porque comunidade tem essa questão, né? Você tem, quando você está construindo, você tem que começar puxando muito assunto, depois automaticamente eles vão conversando entre si. Mas eu me sinto muito estranha, eu não sei, eu falo, Ah, eu te eu não entendo. sei interagir com todo mundo, eu sei interagir no um a um. Eu super te entendo, meu, porque olha, é difícil. É difícil mesmo, porque ó, mas faz parte, né? Eu acho que aos poucos a gente vai se lapidando, digamos assim, com o apoio dos Sim. companheiros, dos parceiros, a gente vai se lapidando. E agora, eu queria saber de uma visão sua que você tem do mundo geek, do mundo nerd, relacionado à representatividade da feminina mesmo nas produções. E vou te dar um exemplo. Para quem assistiu aí todo o universo cinematográfico da Marvel, percebeu que quando foi apresentada a Viúva Negra, lógico que Uhum. ela tinha que ser sexy, com closes em várias partes do corpo e por aí vai. Isso há 10 anos. Quanto tempo foi o segundo Homem de Ferro? Enfim. 2008, não foi mais ou menos isso, O né? primeiro 2008. foi 2008. Foi 2008? Acho que Acho que foi 2008 mesmo, o primeiro Homem de Ferro. Mas enfim, tá? Vamos arredondar para 10 anos. Eu senti que de lá pra cá realmente houve uma mudança de postura nesse tipo de comportamento, vamos chamar assim, aí, de cineastas e pessoal. Mas agora eu queria você. Só que eu não tenho lugar de fala disso, né? Isso foi Uhum. um detalhe que eu percebi. Mas eu queria saber agora de vocês aí, agora que estão, né, mais a fundo, né, nesse meio nerd, como que tá essa questão pra vocês? Ou até mesmo a questão da representatividade feminina? Teve mudanças do que era, pro que é hoje, não teve? Qual que é a visão que você tem disso tudo? Eu acho que tiveram mudanças, sempre tem mudanças. É, e a gente tá evoluindo. Eu fiquei refletindo muito sobre isso na época de Acolyte e Agatha no passado, por exemplo. E são duas franquias de duas sagas grandes, né? A gente está falando de Star Wars e de Marvel. E por que essas séries. Não, e aí não vou entrar no contexto da história de Acolyte, estou só falando o hate Uhum, prévio que sim. Acolyte e Agatha, né, desde sempre tomaram. E eu acho que o meu ponto de argumentação era muito esse, que assim, a gente está vendo pela primeira vez ali histórias dentro de sagas sempre foram muito masculinas, e sempre que trouxeram sempre a mulher num olhar muito sexualizado, ela saindo desse lugar e ganhando olhar de força. Porque assim, você pode me dizer em Star Wars, mas a princesa Leia era empoderada, era forte. Sim, mas ela foi retratada como uma escrava seminua em um dos filmes, sabe? Exato. É o olhar masculino. Assim como Agatha, né? A Agatha é dona de si, a Agatha é a Ah, eu bruxa. E aí adoro. a gente entra na discussão da figura da bruxa, né? Porque nas duas séries a gente está falando da figura da bruxa e por que a figura da bruxa incomoda tanto? Porque a bruxa eram as mulheres que não se rendiam à sociedade, né? Aos padrões ali. Então, eu vejo como um caminho muito positivo os estúdios, enfim, né? Começarem a olhar e tentarem trazer diretoras mulheres para tratar desses assuntos, para colocarem ali. Mas é claro que a gente sabe que assim, a gente vai esbarrar em milhões de questões. A gente vai esbarrar do Uhum. hate, a performance, ao número, para seguir. A gente vai esbarrar na questão
que é a minha questão, e aí vou entrar na maior polêmica da última semana, que é a Nora no Oscar, sabe? O problema não é Mickey Madison. Ela é super talentosa, ela tá ali. O problema pra mim de A Nora é que é a visão de um homem em cima do trabalho das profissionais do sexo. É isso, sabe? Se esse filme tivesse sido dirigido por uma mulher, eu acho que ele poderia ganhar todos os prêmios. Mas a minha questão é, ainda é, por mais que a atriz fez um trabalho incrível, maravilhoso, a gente tá falando da visão de um homem, sabe? As cenas são a visão do homem sobre a mulher. Então, assim, a gente avança num lugar, mas aí a gente dói no outro. E eu acho que, de uma maneira geral, pra mim, isso. Acho que a gente tá avançando muito. Acho que a gente tem boas figuras novas, mas não sem lutar, sem criar polêmica e tomar hate em cima disso. Isso nas produções e isso no offline também, no backstage aqui, sabe? Porque quando você se impõe, você se coloca, você está sendo agressiva. Mas se fosse um homem na minha posição... Ou então é lacração, né? Que é uma palavra que eu particularmente Nossa, odeio. que eu mais ouço. Na época de Agatha foi o que eu mais ouvi. Nossa, mas é lacração, lá vem você lacrar, já estão querendo lacrar. Nossa, eu odeio tanto essa palavra. Falei, não é lacração, é uma outra representatividade. Assim, a gente não muda uma mentalidade de séculos da noite pro dia, sabe? É uma luta que é muito grande, assim como foi Barbie, sabe? Eu saí de Barbie, chorei horrores, litros, todo mundo se emocionando ali. E aí eu encontrei com um colega que criticou o filme inteiro. E aí minha resposta pra ele foi, eu falei, olha, desculpa, mas assim, se você não entendeu a mensagem de Barbie, você é um Ken. Eu te convido a reassistir o filme. Exato. Porque você ainda é um Ken, você tá ali, sabe? É isso, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito, os números estão aí pra mostrar, número de diretoras, só teve uma diretora indicada ao Oscar esse ano, sabe? Então, assim, ainda tem, mas por outro lado, eu gosto de ver o copo cheio, eu acho que a gente tem produções que realmente estão tentando colocar ali. Se nesse momento não fez a diferença, sabe? Gerou o hate ali, ou enfim, as pessoas não entenderam e tal. Daqui, sei lá, uns 10 anos, na nova geração que tá vindo, vai fazer a diferença, sabe? Torço pra isso, porque Barbie pra mim foi um filme totalmente necessário. Não que pra mim seja filme perfeito, tenho meus problemas com ele, mas pra mim Barbie é um filme totalmente necessário devido ao meio que a gente vive hoje, sabe? E sabe o que é o pior? Mais explícito que aquilo. Não tem. Não, tava desenhado, literalmente. Literalmente desenhado. E mesmo assim, uma parcela, infelizmente, gosta de... Vou colocar uma palavra, talvez não seja ideal, mas gosta apenas só de provocar em vez de entender. As pessoas não querem saber. Eu li esses dias uma coisa, que é uma frase que fazia muito sentido, falar, o maior problema, e eu vou falar população Brasil, né, nosso nível de público aqui, é que a gente se digitalizou antes de se alfabetizar completamente. Boa. E aí, alfabetizar, ele é muito além de você saber ler, né? Tá ali. É você saber interpretar. As pessoas não sabem ou elas não querem interpretar aquela mensagem. E aí isso cai num ponto, sempre que a gente tem um hate, alguma coisa nesse sentido, que eu opto por não responder, né? A gente apaga, bloqueia a pessoa, faço só o print, guardo e vai embora. Mas é que eu acho que assim, eu não vou conseguir mudar a mentalidade dessa geração que tá aqui, por exemplo, sabe? Essa geração que já cresceu com esses valores. 1%, 2% vão conseguir abrir a cabeça. Eu vejo essas produções como Barbie como algo para a geração que está vindo. Para o meu sobrinho, que tem 2 anos e meio de idade, que eu sei que vai ser criado, totalmente diferente, sabe? Da forma que a geração anterior foi. Não que meus pais, ou enfim, os pais, né, deles tenham criado errado, não é esse o ponto, mas assim, ele está sendo criado cercado de pessoas que já têm uma outra cabeça. E ele vai ter uma outra mentalidade a mais. É isso que eu olho muito pra frente, sabe? Eu acho que isso vai ficar com uma marca. Barbie, Agatha, que pra mim, putz, foi a série muito incrível nesse sentido também. A gente teve o primeiro nu da Marvel de uma mulher, sabe? Empoderada ali. Ela não tava sob o olhar masculino, ela tava ali empoderando. Foi incrível. E foi ela que quis, né? A atriz que quis, pelo que eu li umas matérias, tudo. Ela que falou, não, vamos que eu faço. Foi a Catherine, sabe? Então, assim, e é uma criação de uma mulher. Então, por mais que essa galera que tá na internet hoje dando hate, eu não vou conseguir mudar a cabeça deles. Mas eu quero tentar que isso daí chegue pro próximo, sabe? Pra quem tá vindo daqui, que vai crescer assistindo e entendendo essa mensagem. Talvez, espero.
E Não foi com todos esses desafios, né, que a gente foi conversando, foi falando, tudo aqui, trazendo um pouco mais para nossa realidade, como que você enxerga maneiras de deixar esse mundo nerd, esse mundo geek mais acolhedor, então? Não, eu não digo só acolhedor pro público feminino, não. Acho que sim, acho que mais tem que geral. ser, de ser dedicado uma boa parcela para deixar mais acolhedor, porque ainda eu sinto ainda que algumas mulheres ainda querem aproveitar mais esse meio, mas por algum tipo de medo andam com o freio de mão puxado. Então, assim, tá, acho que tem que focar um pouco mais nelas, mas em geral, como deixar então esse meio nerd que eu amo de paixão, você ama de paixão, todos nós amamos aqui, como deixar ele, na sua visão, mais acolhedor, então? Eu vou dizer o exercício que eu faço diariamente, que é pensar antes de falar, sabe? Acho que primeiro é isso. A gente pensar antes de se expressar. Porque eu acho que não só o meio nerd, mas a internet, de uma maneira geral, ela dá pra gente uma sensação de segurança, de você estar atrás de uma tela. E aí as pessoas confundem um pouco, expressar uma opinião, e aí é isso, não é só um acolhimento à mulher, mas assim, expressar opinião sobre um personagem, sobre uma produção, sobre o que quer que seja. Porque se você for pensar, fulano ganhou milhões pra fazer aquele filme que eu achei uma droga. Então, mas isso não me dá o direito de ir pra internet falar coisas pesadas contra, sabe, o ator, Uhum, contra a produção, são pessoas que estão trabalhando ali. sim. Eu brinco quando eu entrevisto, que eu gosto muito de entrevistar. Óbvio que é muito bom entrevistar elenco, mas eu gosto de entrevistar quem tá por trás, né? Produtor, figurinista, essa galera toda, porque você vê que existem pessoas reais trabalhando ali. Então, acho que Uhum, é um exercício que a gente tem de pensar primeiro antes de se colocar na internet. E eu acho que o que acontece muito aí, falando do nosso universo de fã, é que a gente, como fã, a gente chama tanto uma coisa que a gente acaba achando que a nossa visão é a única certa sobre aquilo. Que a maneira que eu penso, tudo é certo, né? E é isso que gera o maior problema. Não é. A pessoa tem o direito de discordar, de gostar de um outro personagem, de ver a história de uma outra maneira, sabe? Eu posso dizer que eu amei uma coisa, você pode dizer, eu odiei, pra mim não funcionou. E ok, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem aqui, nesse universo ainda, uma mentalidade de que eu sou fã, eu sou dono daquela produção, então eu sei mais do que você. Aí a pessoa começa a te questionar. Tá, uhum. mas no quadrinho X do ano Ah, tal, sabe? Ou então, que ano? Eu falei, mas eu não tô fazendo o Enem, sabe, para tirar um diploma. Eu tô apenas dando a minha opinião. Isso vale pra gente que produz conteúdo. Eu vejo muito no cosplay isso também. O cosplayer real oficial. Gente, todo mundo gosta do personagem. Todo mundo pode fazer cosplay do personagem. Não existe o real oficial. O real oficial é o ator que fez ali, sabe? Então, eu acho que. Não sei se é um conselho, mas são dois exercícios que eu, desde que a gente começou a fazer conteúdo, eu penso diariamente, sabe? Até mesmo nesse momento de fazer minha crítica aqui da Nora, por exemplo, eu tô refletindo nisso há uma semana. Como eu falo, o que eu vou falar, porque eu não quero criar nenhum tipo de hate em cima de uma coisa, mas eu tenho também uma opinião. Então, acho que a gente refletir e entender que você não é dono de nada, sabe? Você ama aquilo e a gente ama junto. Eu acho. boa. E pra finalizar essa primeira parte, pra gente ir pra reta final do programa, já que você falou de Anora, você falou, e aí, torceu muito que nem eu, como fosse Copa do Mundo mesmo? Porque aqui em casa só faltou rojão. Nossa, a gente Copa do Mundo, total, assim. É, a gente sabia, no fundo, que a maior chance era filme internacional, Sim. né? Dali, mas eu acho que. Não sei, gente, eu chorei, eu me emocionei. Assim, eu fico emocionada só de lembrar, porque eu acho que é tão bonito a gente estar falando do Brasil sendo reconhecido por uma história que precisa ser contada, sabe? Porque a gente fez até um post sobre isso, mas foi no meio do carnaval, falando quem é Eunice Paiva, sabe? Por que é importante? Porque a gente se prendeu também tanto na questão do Oscar, da Fernanda, de tudo ali, que eu acho que em todas as entrevistas ela falava isso, é muito importante, mas vamos lembrar da história, que a gente está falando de uma história que fala sobre um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, e cada vez mais eu tenho a sensação que quando a gente vai passando mais gerações, ele vai se tornando só um capítulo no livro de história, quando na verdade a gente tinha que falar mais sobre isso e trazer mais à tona esses assuntos, porque a gente está vendo que o ambiente está mudando, o cenário está Sim. mudando e cada vez mais a gente está levando uma polarização de um retorno de discursos. Não vou entrar em política aqui, mas assim,
Pra mim foi muito emocionante nesse sentido, assim, sabe? Eu sou muito nerd nesse sentido de estudar. Eu estudei muita história, eu cobri política quando eu trabalhava como jornalista. Então, assim, falar sobre um filme que fala de um assunto tão, não sei, assim, foi, sabe, ver que tá lá e os Eu gringos torci, entendendo, assumo. descobrindo isso, sabe? Nossa, só não gritei muito aqui porque tinha redormindo. Aqui. Mas Também. olha, eu torci bastante. E Dani, chegamos aqui para a reta final do nosso programa, do nosso papo. E aqui nós temos um quadro final chamado Papo Rápido, que é um Tá. joguinho, um bate-bola, jogo rápido de perguntas e respostas. Você vai perceber que vai ser de uma maneira diferenciada. Só temos uma única regra. Você Hum, pode justificar, pode dar seus poréns, tudo, mas a única regra é falar a primeira coisa que vier na cabeça. Não assim, pode pensar. tá. Oh, Bora? meu Deus. Bora. Deixa eu abrir a cola. Pera aí, que essa aqui é. Mas ó. A gente começa tranquilinho, tá? As duas primeiras perguntas aqui envolvem rede social, tá? Tranquilo, ó, bem tranquilinha, tudo. Ó. O melhor tipo de seguidor. Ah, o melhor tipo de seguidor é aquele que gosta também tanto quanto a gente ali, né? Que quer somar, na verdade. Eu acho que é isso, que não quer criar confusão, quer somar. Eu acho que se você não gosta de alguma coisa, não se dê o trabalho de seguir, de comentar nada ruim, gente. Faça frente, vai gastar seu tempo com Né? coisa melhor. Né? Vamos do outro lado da moeda, então. O pior tipo de seguidor. Ah, não é nem o seguidor, é aquele que não é seguidor e que vem Adorei. te perturbar. E você fala, querido, você nem me segue. Então vai cuidar da sua vida. Ai, ai. Essa aqui agora, a próxima eu quero saber, ó. Ai, que O, medo. o momento mais aleatório ou engraçado que já aconteceu com vocês da Geek Inc. Mas aleatório, engraçado. Ih, gente. Aleatório ou engraçado? Vai. Ai, meu Deus, agora Quero ver. tô tentando puxar aqui nos arquivos da. Ah, eu acho que foi esse dia da CCXP, que veio. Foi a primeira vez que tive um seguidor que veio falar com a gente. E era o cara barbudo, todo tatuado, dizendo: Geekin, que eu gosto muito de vocês e tal. Eu falei, gente, você tá falando comigo mesmo? É isso? Tipo, é a gente, as meninas. A gente deu uma pulseirinha da amizade. Aí tava nessa Boa, pulseirinha da amizade. boa. Bora pra próxima, então, aqui, ó. Uma personagem da cultura pop que mais te inspira. Tem várias, mas eu vou de Star Wars, então vou falar sobre Padme. Hum, Eu gosto da Padme. Eu acho boa. que, principalmente a Padme dos livros agora, dessa coleção nova da trilogia da Universo dos Livros, eu acho ela uma Padme bem interessante. E Boa. eu gosto do pensamento político dela. Ah, vamos começar agora a melhorar um pouquinho aqui. Um personagem que não Ai, meu pode Deus. faltar no seu churrasco. Anakin Skywalker, claro, gente. Ué? Tô Mas apaixonada qual por ele. Anakin? O Anakin já virando Darth Vader ou. Qualquer um, eu confesso que eu passo pano pra qualquer versão dele. Eu confesso, eu sou dessas, eu sou apaixonada. Passo Tá pano, bom, vai. eu vou justificar todas as ações dele. Tô culpada nesse sentido. Oh, Tô. meu Deus, tá bom, vai, vou te dar A um pessoa toda desconto. política aqui, mas eu falei, cara, Anakin acabou, Falou entendeu? Ele Anakin, destrói. Falou Anakin, destruiu todo meu discurso da entrevista. Bora pro outro lado da moeda aqui. Então, agora um personagem que você afogaria na privada e dava descarga. Ai, primeira coisa, então vou falar quem eu tava discutindo hoje. Vai ser Conrad do Um Verão que Mudou a Minha Vida. Summer Turned Pretty. Acho ele o mais chato de todos, boring. Ele é Belly. Né? Meu Tô Deus. falando, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque a Não, gente discutiu isso hoje internamente aqui na Geekin, que era time Jeremiah, que era time Conrad. Então, boa. vai. Bora pra próxima aqui, então. Essa aqui gera briga, hein? Ih, meu Deus. Feijão, por cima ou por debaixo do arroz? Ah, por cima, gente. Por cima, sempre. Ótimo. Ai, ai. O elogio mais estranho que você já recebeu. Putz, pensar. Ai, era alguma Não. coisa. Eu cheguei a pagar o comentário, mas era alguma coisa assim. Ai, gostei do vídeo, gostei dela, gostei que ela fala de lado. O que é falar de lado, eu não sei, porque talvez eu gosto mais do ângulo assim da câmera. Então, deve ser Entendi. Tá bom.
É diferente mesmo. Bora pra próxima aqui. Esse aqui é aquele bem íntimo, assim, vai. Um palavrão preferido, aquele que você tá na roda de amigos, que você solta que você nem vê. Caralho. Esse daí é aquele... Sabe que carioca tem vários usos pra essa palavra, né? Então, Tá bom. Essa aqui, ó, mais uma que pra gerar briga, ó. A desculpa que você mais dá pra não receber visita em casa. tô passando mal com a diabetes. Amigos, amigas da Dani, atentos. Pior que você, ó, 90% das vezes é verdade, eu tenho muita hipoglicemia. Mas às vezes, muitas vezes, quando eu não quero fazer nada, ai, não tô bem hoje. Tá ruim. Vou anotar essa pra fazer também. Tô me expondo. Bora pra próxima aqui, ó. A última fatia do seu bolo preferido, come sozinha ou divide? Como sozinha, eu não divido comida. Algo me diz, deixa aqui meu bolo, tá? É meu bolo. Não, comida não, gente. Só com meu sobrinho e olhe lá. Porque, enfim, é uma criança. De resto, comida é minha. Acabou. Eu brigo por miojo, então. Sou suspeito. Eu sou que nem o Joey, não divido comida. Então lá. Camiseta velha, vira pijama ou pano de chão? Vira tudo. Vira roupa pra academia, depois vira pijama, vira pano de chão, vai virando. Adorei. Mano. Bora pra próxima aqui. Aplicativos. Max, Netflix ou Disney Plus? Disney Plus. Eu Me surpreende. sou total Disney maníaca, então não tem jeito. Marvel ou DC? Marvel. Mas em geral eu tô falando, assim, encontrando filmes, séries, mas Geral, Marvel. Assim, não sou dos filmes, eu gosto mais das séries da Marvel, mas eu tenho mais Tá curtindo o Demolidor? Nossa, muito! E eu não tinha assistido a série da Netflix, então eu fui assistir a pré-estreia, pô, sou um público novo e achei maravilhoso. O primeiro episódio pra mim foi cinema, adorei. É isso que eu vou assista da Netflix. As primeiras temporadas são melhor. A primeira e a segunda, a terceira deu uma deslizada, mas mesmo assim assista. Vale a pena. Vou assistir. Isso aqui vai gerar treta também. Oh, meu Deus. Biscoito ou bolacha? Biscoito, né? Biscoito. Eu já ouvi cada uma aqui, as pessoas tentando justificar, eu só racho o bico. É biscoito, é isso. Com X ainda. Boa. A próxima aqui. Toddy ou Nescau? Nenhum deles, né? Porque eu não posso. Mas... Se você pudesse. Ai, gente, eu não tomo isso há tanto tempo. Acho que um Toddy. Peraí, então, vou adaptar, porque eu também sou diabético aqui. Lau Sugar ou Nivea? Pronto. Nivea, eu uso mais o Nivea. Eu também. É a pergunta interna, entendeu? A piada interna, as pessoas não vão entender. Pronto. Ai. Ó, essa última, chegamos na última parte aqui. Essa última eu deixo você pensar, eu deixo você filosofar à vontade, não tem problema. Complete a frase. A Geek Inc. é? A Geek Inc. é a nossa... É o nosso... como é que eu vou dizer isso, gente? Não sei. Vou filosofar um pouco ali, sem ser marqueteira, vou falar do coração. É o nosso filho, sabe? É o nosso projeto de carinho. É mais do que... Por mais que eu tenha... Que isso, assim... Tecnicamente falando, a gente tem todo um planejamento, linha editorial, timeline para crescer, não sei lá o quê. Mas na prática, no fim do dia, eu sei que para mim, enquanto para as meninas também, é o nosso filho, é o nosso carinho, sabe? É o ambiente, é o lugar de conforto que a gente... É o nosso lugar de conforto, acho que essa é a palavra. É o lugar de conforto que a gente tem, que independente se tem gente vendo ou não, se está crescendo ou não, se tem convite ou não, a gente está ali feliz fazendo aquilo, né? Gostaríamos muito que conseguir viver só de fazer isso, mas é o nosso lugar de conforto, é o lugar que a gente se encontrou para poder... Começou como um escape para o dia a dia e acabou virando nosso projeto.
Te Isso. entendo perfeitamente em gênero, número e grau, porque é o que nesse podcast aqui pra mim, é meu filho, é meu escape, é minha terapia, é meu lazer, é meu tudo, assim, então eu te entendo perfeitamente, Dani. E com isso, chegamos ao final aqui do nosso episódio, mas antes de eu te agradecer de novo, eu passo o microfone e a câmera do nosso podcast pra você, Dani. Deixa um recadinho pra quem tá nos acompanhando, pra quem ainda não te conhece, as redes sociais da Geek, enfim, o que você quiser deixar de recado pra galera, fique à vontade. Manda aí. Bom, se vocês curtem cultura pop, se vocês gostam de bater um papo, querem conversar aí sobre filme, série, ainda não tem games, mas teremos em algum momento, vem curtir, vem conhecer a gente, entrar, sentar na nossa mesa, como a gente fala. Hoje a Geekink, a gente tem nosso Instagram, que é o @geekinkbr, tem no TikTok também, geekinkbr, e o site tá vindo aí, que é geekink.site, já tem alguns conteúdos lá, a gente ainda não lançou oficialmente, mas a gente vai crescendo, então só isso. Não vou entrar muito mais em detalhes do que a gente fala, vem conhecer, descobrir, se gostar, continua nosso papo. Boa, Dani. E agora sim, preciso rasgar minha seda aqui. Dani, gratidão novamente de ter comparecido, ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Foi uma honra mesmo, do fundo do coração, conhecer um pouquinho mais desse hub que vocês criaram. E conhecer um pouquinho mais dessa história e conhecer um pouco mais de todo esse trabalho magnífico que vocês fazem através de você aí que tá aqui conversando comigo. Então, assim, gratidão mesmo e parabéns aí pelo trabalho. Ai, obrigada de novo pelo convite também. Foi também muito legal conhecer o podcast, o trabalho de vocês. E é isso que a gente falou. Acho que o mais legal disso tudo que a gente está fazendo é essa possibilidade de conhecer outras pessoas, de conversar, de trocar uma ideia, falar sobre o que a gente gosta, mesmo que a gente não concorde, que eu amo Anakin, e é isso, entendeu? Qualquer hora a gente vai conversar offline, a gente vai sentar. Mesmo que a gente não... É isso, gente. Isso aqui é legal. Eu agradeço muito. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E eu também preciso agradecer a vocês que ficaram até o final deste episódio. Lembrando que se inscrevam em nossos canais na plataforma que você está acompanhando. Provavelmente aí não é inscrito, se inscreve lá. Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, no YouTube. Independente da plataforma, dá uma forcinha pra gente. Curta, compartilhe com a galera. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade aqui do nosso Banspod Nerd, do nosso podcast sobre cultura nerd. Lembrando também que visite o nosso blog www.banspodnerd.com.br e acompanhe as nossas lives semanalmente no Instagram, sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, sempre com um convidado com uma página parceira nossa, para falar de nerdice, que é o que todos nós amamos, beleza, galerinha? E como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.